Bom dia a nós de novo aí, a paz do Senhor Jesus, projeto Resgatando Almas para o Reino de Deus, mais uma vez falando aqui na voz do missionário Carlinhos. A Bíblia significa a boca de Deus, então se tudo que vem da Bíblia, se não for Deus falando, pode pôr fogo na Bíblia, pode rasgar a Bíblia. E se alguém falar que sabe tudo, que fala tudo sem a Bíblia, que não precisa da Bíblia, é inspiração, não. Você pode ser um filósofo, você pode ser uma pessoa do bem, você pode ser um professor, um inspirador, mas se a inspiração não vir de Deus, da palavra de Deus, da boca de Deus, entendeu? Em vão será. Mas como nós tememos, cremos, adoramos, glorificamos, exaltamos o nome dele, eu gostaria nessa manhã trazer uma palavra para você que às vezes se sente pequeno na obra do Senhor. Às vezes você vê alguém pregando e fala, mas eu não sei pregar. Às vezes você está sentado no banco ali, você vê alguém louvando, eu não sei louvar. Às vezes você nem mesmo está na igreja, está na presença de Deus, mas você é uma pessoa boa. E essa palavra é para você. Porque ouvimos muito falar de Paulo, ouvimos muito falar de Moisés, ouvimos muito falar de Deus, ouvimos muito falar de Jesus. Mas eu queria citar alguns exemplos aqui da Bíblia de pessoas que quase no anonimato, quase ninguém os viam na palavra de Deus, quase ninguém cita eles na Bíblia, mas que foram de suma importância para que surgissem Paulo, Moisés, Davi, e até mesmo o livramento de povo, de um grande povo, de uma grande família. Ou seja, eu quero iniciar sobre a prostituta Raabe. Só o nome já se diz, o título, prostituta, é uma profissão, humanamente falando, uma profissão bem julgada, discriminada, aos olhos de muitos bem vulgar. Mas quem sabia que a prostituta Raabe, através da vida dela, o plano perfeito de Deus de tomar a terra prometida se cumpriu. Pois quando os espias que estavam ali na terra de Jericó foram descobertos, ela os escondeu, ela fez uma aliança com eles, ela falou, eu sei que o Senhor Deus tomará essa terra, mas promete a mim que, como eu fui de bondade com vocês, vocês também têm misericórdia de mim. E assim foi feita uma aliança entre Raabe e os espias, pois ela os esconderam no terraço, e os soldados ali, os guerreiros ali daquela cidade, não os encontraram, e eles foram com vida, voltaram para Josué e o teu povo, e assim futuramente houve aquela guerra, tudo foi destruído, e a terra que manava leite e mel foi entregue nas mãos do povo de Deus. Mas teve uma ajuda de uma prostituta, uma ex-prostituta, pois a palavra do Senhor diz que Raabe, a casa dela foi salva e os parentes dos parentes, todos que estiveram dentro da casa com o fio de escarlata, que foi o combinado entre eles, e ela ficou em segredo. Eu já inicio nessa manhã dizendo a você, quer ser abençoado? Deus falou com você, mas fica em segredo, não sai falando para todo mundo não, porque se Raabe falasse do plano que os espias tinham de acabar de rodear as muralhas por 7 dias e tocar a trombeta e destruir aquele povo, porque era um povo ruim, era um povo anátema ao povo de Deus, ela não teria sido salva, mas foi salvo ela, a casa dela, e ela se tornou rainha, pois a Bíblia diz que ela se apaixonou por Salmão, um dos 12 reis da tribo de Judá, e ali foi gerando, quem quiser saber mais, na genealogia de Cristo, Raabe está lá, em Mateus 1,5. Mas como eu estou falando de pessoas pequenas, olha só, uma prostituta foi super importante para que um lar, para que uma casa, para que um povo fosse resgatado e salvo. E às vezes você está nas drogas, na prostituição, se sente ninguém, mas saiba que não importa. Se Deus quer te usar, Ele vai te usar. Segunda pessoa que Deus falou comigo, Miriam, a irmã de Moisés. Uma criança. Quando houve o decreto ali para que matasse todas as crianças no Egito ali, a mãe de Moisés colocou ele no cesto, colocou no rio, não me recordo o nome do rio, e aquela criança foi descendo o rio abaixo, só que porém Miriam foi seguindo, até pegar ele, colocar no cestinho e levar para a rainha. E a rainha o amamentou, cuidou dele, e Moisés não morreu. Todos que conhecem a história sabem até muito mais do que eu, não vou aprofundar, mas quem seria Moisés se não fosse Miriam, a sua irmã sábia, que usou de muita sabedoria, tanto que levou ele para a própria mãe o amamentar, porque a rainha não podia amamentar, mas ela falou, eu sei quem está amamentando, ou seja, através da sabedoria de Miriam,
Ele foi amamentado pela própria mãe, a família foi restituída, a família foi novamente unida. Então, fala-se muito sobre Moisés, mas quem seria Moisés se não fosse o amor, a sabedoria da sua própria irmã Miriam? Por isso eu louvo a Deus pelos meus irmãos, pela minha irmã Bernadette principalmente, pelos meus pais, por todos aqueles que às vezes eu não sei que orou por mim, mas fizeram por mim. Sabe que você também tem pessoas que oram por você, que às vezes fizeram por você tantas coisas e você não imagina. É assim que Deus faz, é assim o projeto de Deus. Próximo. Jonatas. Fala-se muito de Davi. Davi venceu o gigante, batalhas e batalhas, fugiu do rei Saul, né? É pai de Salomão, o homem mais rico, mais sábio da terra, mais próspero da terra. Sei que Davi errou, adulterou, mas só de falar de Davi nós já vemos que foi um batalhador, um vencedor. Mas quem seria Davi se não fosse um amigo verdadeiro chamado Jonatas, filho de Saul? Uma certa feita, quando Saul tentou encravar Davi com a lança na parede, foi o próprio filho de Saul, Jonatas, que amava ele como tua própria alma, que o alertou: foge, meu pai está querendo te matar. E assim foi. Então, outro exemplo que eu queria dar aqui. Paulo. Quantas cartas Paulo escreveu? Timóteo, Coríntios, Filemão, Tessalonicenses, Tessalonicenses, Hebreus, muitas cartas. Foi um dos missionários mais completos, ou o missionário mais completo pós-Jesus Cristo, pós-ressurreição de Cristo. Mas quem seria Paulo se não houvesse um homem chamado Ananias? Quase ninguém fala de Ananias, mas quando Paulo se tornou cego, após ali apedrejar Estevão, e Jesus teve um encontro com ele e o cegou, e ele teve que ficar por 3 dias sem comer, sem beber, na rua chamada Direita, houve um profeta medroso, chamado Ananias, que Deus falou com Ananias: Ananias, vai até a rua direita, lá vai ter um homem chamado Paulo, que eu já mostrei em sonhos, que você chegará lá e colocar a mão sobre ele e ele será curado. Mas Ananias falou: eu ir até Paulo, aquele que tem carta para poder matar ou prender qualquer um que invoca o teu nome? Jesus, vou nada. E Jesus falou novamente com Ananias: vai, porque este é o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis gentios e os filhos de Israel. Então eu queria provar a você que você às vezes pode se sentir pequeno, mas a sua oração tem chegado a muitos que têm grande chamado. Talvez você fique na porta da igreja ali, às vezes apertando a mão, dando a paz do Senhor, de joelho, mas orando, clamando. Quantos Paulos, quantos Jonatas, quantos Davis, né? Quantas casas libertadas através da sua oração já aconteceu e você não viu? É porque às vezes nós nos iludimos muito em querer ser destaque. Mas sabe que o maior destaque para Deus é o anonimato. É com você mesmo que é pequeno. É com você que não quer ser grande. É com você que não preocupa com o aplauso. É com você mesmo que prefere adorar do que querer aparecer. Né? O próprio Jesus Cristo, humilhado, pisoteado, amassado, morto na cruz, para que o nome de Deus fosse glorificado. Hoje sim nós reconhecemos Ele como nosso Mestre e Salvador. Mas quantos e quantos no tempo dele via Ele apenas como um maluco, via Ele apenas como um coitado, como um homem normal? E assim na minha e sua vida, que você venha entender que quanto menor você for, maior o Deus na sua vida. Amém? Então não se preocupe se tem pedradas, se desacreditam no seu chamado, no seu ministério. Saiba que se não fosse Miriam, não existia Moisés. Saiba que se não existisse Jonatas, não teria Davi. Saiba que se Deus não preparasse na vida de Paulo Ananias, até hoje ele talvez seria cego. Então por isso que Deus ele sempre envia alguém para te aconselhar, para orar por você, e às vezes quem menos você imagina. Mas seja também esse profeta anônimo, porque quem que tem que ser exaltado e visto é o nome de Deus. Não precisa falar que você fez, que você orou. Se você um dia orar por alguém, aquela pessoa fluiu o ministério dela, fique em silêncio, continue em silêncio, glorifique, alegre-se. Porque eu quero dizer aqui um paradigma, uma parábolazinha simples. Imagine só que tem um carro que a bateria dele descarregou. E esse carro precisa chegar ao seu destino. E ali naquela estrada ali, pode ser um carro mais lindo, perfeito, e aquele carro é imponente, mas ele é um carro veloz e precisa chegar até certo lugar. E a bateria dele descarrega. Aí do nada surge uma pessoa
Simples. Não, deixa que eu vou dar um empurrão nesse carro aí para ele pegar no tranco. E aquela pessoa ali vai, empurra aquele carro e o carro volta a pegar, a bateria carrega e let's go. Let's go, marcha. O que seria o carro se fosse um empurrão simples e humilde daquela pessoa que se dispôs a empurrar? Então, quando você está orando no silêncio, no secreto, quando ninguém te vê, você está nas madrugadas jejuando, você está empurrando pessoas a seguir, a prosseguir. Mas o importa em ser visto, ser lembrado, porque quase não se fala de Miriam, quase não se fala de Jonatas, quase não se fala de anonimato, e se fala de Jesus hoje porque ele ressuscitou, porque se ele tivesse continuado morto, ele estaria no anonimato, seria ninguém. Mas ele venceu a morte, ele venceu a cruz. Queria seguir agora outra parábola, porque Jesus falava em parábola. Você tem sua televisão na sua casa, não tem? Seja ela de LED, seja ela 51 polegadas, seja 65 polegadas, 32 polegadas. Mas o que seria ela se você tirar aquela pilha palito? Ela nem liga. Então não é o tamanho, não é a beleza, não é o destaque que faz você ser melhor ou pior, um adorador, um servo, um levita, um pregador. Sabe o que está dentro de você? Dentro daquela pilha há uma energia boa. Então dentro de você eu sei que tem coisa boa. Continue gerando coisa boa dentro de você. E sabe por que a pilha só pega se tiver duas? Tem negativa e positiva porque é o equilíbrio. Não se importe se na tua igreja também há irmãos que são às vezes perseguidores, que às vezes acreditam no seu ministério. Tem que ter eles, porque o negativo e o positivo são irmãos. Ele vai aprender com você. Aquele que quer ser só televisão, quer só ser visto, quer ser só aplaudido, quer ser destaque. E às vezes você é simplesmente aquela pilha palito pequenininha. Mas a energia boa está em você. Sem a sua energia, sem a sua oração, não flui. Sem o seu clamor não flui. Então continue sendo pequeno como Miriam foi. Continue sendo pequeno como Jonatas foi. Continue sendo anonimato como Ananias foi. Mas creia que Jesus, ele também foi, passou por tudo isso, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, vive entre nós e tem por mim, por você, grande amor. Então é para você essa palavra. E se você tem se sentido a televisão, se você quer ser só o carro, se você só quer ser Moisés, Paulo, Davi, quer ser o destaque, tome cuidado, viu? Para que a glória não venha para você e que você esqueça que a glória é de Deus. Essa é a mensagem nessa manhã para você, que o nome dele seja glorificado e que nós viemos ser pilhas palito, pequena, mas vamos andar sempre de 2 em 2. Mesmo que o seu companheiro às vezes é um pouquinho chato, mas é melhor estar de 2 em 2, porque se um caiu, outro levanta. Eu nunca vi uma pilha funcionar sozinha no controle remoto. Então isso significa que devemos ter comunhão. Eu tenho aprendido muito com isso, porque eu tinha realmente uma resistência com a igreja, porque igreja é um lugar para ter gente fofoqueiro e negativo e mentiroso. Mas é necessário ter o negativo e o positivo. Até mesmo a energia de casa, né? A eletricidade, se não for o negativo, não funciona. Só não pode encostar muito, senão dá curto-circuito. Mas que Deus possa dar sabedoria para lidar com o negativo e seja um positivo. Seja pequeno. Deus gosta dos pequenos. Deus gosta daqueles humildes. Deus gosta daqueles que ficam na porta pegando a mão do irmão, abraçando, dando a paz do Senhor de verdade. E quando faz um secreto. Que Deus possa abençoar o seu dia, a paz do Senhor Jesus, e vamos que vamos. Pá! Glorificando a Deus e projeto resgatando almas para o reino de Deus. Te amamos, te amo muito e Deus te ama mais.